Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu colocar aqui o nosso tema de hoje. Bom dia, meninas. Estou colocando aqui o nosso tema de hoje. Se puderem me ajudar a convidar o pessoal aí, será muito bom. Agradeço muito vocês, tá? E aí, como é que vocês estão para mais uma semana? Todo mundo pronto? Com energia? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que na verdade eu já tenho tentado trazer ele aqui aos poucos, né? Mas que é super, super importante falar deste assunto para que a gente tenha uma vida realmente grande, né? Eu acho que tá mais do que na hora de nós entendermos o real sentido dessa vida aqui que nós vivemos, né, meus amores? Então, se você puder, aí, vou dar mais, eu entrei 1 minutinho antes, né, para dar tempo do pessoal entrar. Se você puder convidar outras pessoas, eu agradeço muito. Bom dia, Lide. Bom dia, Josi, Branca. Todo mundo que já chegou. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Lisiane, Cláudia. Muito bom dia, meninas, e muito bem-vindas também. Hoje, essa semana é uma semana muito especial para mim. Quarta-feira eu vou compartilhar com vocês aqui uma novidade. Bom, vamos lá então, né, que o pessoal atrasado vai pegar o bonde andando. Quem chegou agora vai pegar desde o começo. Quem não, depois vai ter que assistir depois de novo. Então vamos lá, para mais um Café com a Fabi. Eu quero começar esse café me lembrando com vocês daquele versículo da Bíblia que fala que quem é fiel no pouco, grava isso na cabeça, tá? Segura isso aí, porque a gente vai falar muito sobre isso. Quem é fiel no pouco, né, sobre o muito será colocado. E quem é infiel no pouco, né, até o que tem lhe será tirado. Então vamos entender isso agora, trazendo para a vida prática, porque geralmente quando a gente ouve essa passagem bíblica, a gente se lembra de dízimos, né, de oferta. Quem é cristão aí vai lembrar disso, mas não é só isso, tá? Não é só isso, a gente precisa trazer e aplicar na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, tá certo? Então assim, ó, o tema da nossa live é: esqueça o extraordinário, viva o simples. Como assim, Fabi? A gente não tem que sonhar com coisas grandes, aspirar a coisas grandes? Não é bem isso, tá? Eu tenho falado aqui, inclusive, uma frase que não é minha, né, do São José Maria Escrivá, que ele diz o seguinte, já repeti, inclusive, eu acho que vocês já memorizaram, inclusive, que é: já paraste a considerar a grande suma que pode vir a dar os muitos poucos, né? Já parastes para pensar quão grandes coisas vocês podem construir, o quão grandes vocês podem se tornar se vocês fizerem o pequeno dever diário, né? Essa frase do São José Maria Escrivá fez total sentido para mim e para minha vida, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós precisamos um pouco sair do macro, ou melhor, não é que você vai sair do macro, que quando para você chegar nesse macro, nos grandes sonhos, nas grandes realizações, nas grandes conquistas, você precisa olhar para o micro, né? Você precisa olhar para as pequenas coisas. Então presta atenção que eu vou ler um negócio que coloquei para vocês, para eu não esquecer. O que compõe uma vida? Se você já se perguntou isso alguma vez? O que compõe uma vida? Esses cafés aqui, gente, eu não quero que isso aqui seja simplesmente um negócio aonde eu tô aqui para cumprir um simplesmente horário, né? Não é tipo assim, que nem na escola, onde eu tinha que cumprir o que o MEC me pedia, entregar um determinado conteúdo. Não é isso que eu quero que seja isso aqui, certo? Tanto é que nem dá muita gente, né, nesses cafés. Mas veja bem,
As pessoas que participam, né, as pessoas que ouvem as mensagens que são colocadas aqui, né, são pessoas que se assimilarem, né, que se administrarem essas pequenas doses, às vezes um pouco amargas, né, de sabedoria, a sua vida não é mais a mesma, certo? A sua vida vai de fato se transformando. Outro dia eu atendi uma moça, semana passada, e ela disse assim: Fabi, quando eu marquei a consulta com você, minha cabeça estava totalmente, né, desnorteada, era outra coisa. Só de ouvir você no café, só de olhar as suas caixinhas ali nos stories, eu já tô aqui nessa consulta com meu coração mais aliviado. Eu já tô aqui mais em paz, eu já até identifiquei o meu erro. Isso é muito bom, gente, porque ontem mesmo, né, deixa eu contar aqui essa pequena experiência pra você. Ontem uma pessoa me perguntou assim na caixinha: eu tô desesperada porque eu não consigo me separar do meu marido com 3 crianças pequenas, certo? E eu respondi da seguinte maneira: se você está sofrendo algum tipo de abuso, busque ajuda, né? Se você está sofrendo, né, maus tratos, essas coisas todas, busque ajuda, porque filho não pode justificar, de repente, a morte de uma mãe, né? Então, busque ajuda com alguém de confiança, né, para que você saia dali. E, porém, se não for isso, seja o que for, né, outros pormenores, fique e faça o seu casamento dar certo. Porque o até que a morte o separe não é brincadeira. Alguém se doeu, né? Recebi uma mensagem ali: ai, como assim? E se o amor acabou? E se não tiver respeito? E se não tiver não sei o quê? Definitivamente é uma seguidora nova, né? Não me conhece, não sabe do que eu falo aqui, não sabe as raízes que a gente tem construído aqui dentro desse perfil e provavelmente acabou de chegar, caiu de paraquedas e não entendeu nada com nada, né? Então, o meu trabalho aqui é justamente tratar, né, desses pilares da maturidade, para que as pessoas entendam de fato o que é ter uma vida digna, uma vida grande, tá? Então, essas pequenas doses, né, de sabedoria que a gente compartilha aqui, que serve para mim também, obviamente, não é pra gente passar tempo, não é pra gente perder tempo, né? Eu tenho seguidoras aqui que elas têm um caderno dos cafés. Gente, já foram no meu perfil já tem mais de 100 lives aí que eu já fiz, né? Servindo aqui o tempo todo. Então tem seguidora que tem todos os cafés, café 1, café 2, café 3, né? E isso é maravilhoso e a vida realmente vai mudando, certo? Então eu fico muito feliz, muito grata, muito lisonjeada, né? Por Deus me conceder essa dádiva de estar aqui podendo, né, compartilhar essas pequenas doses de sabedoria com vocês, certo? Então, continuando aqui, o que compõe uma vida? Se você nunca parou para pensar sobre essa questão, eu quero te convidar hoje a refletir sobre ela. O que compõe uma vida? Será que é o tanto de dinheiro que eu ganho? Será que é a minha formação profissional, né? Eu faço ali uma faculdade, depois um mestrado, depois o doutorado. Uau, que vida grande, né? Essa é uma pergunta que busca reposicionar o seu olhar. Para quê? Voltando para a realidade das coisas não materiais. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Essa é uma pergunta que busca reposicionar o seu olhar, voltando para realidades não materiais. Não são os bens materiais que compõem uma vida. E lá vem ela romantizar a pobreza. Não é nada disso, tá? Tira isso da cabeça, porque eu sou radicalmente contra, inclusive, quem faz isso. Mas vamos lá. Por que não é os bens materiais que compõem uma vida? Porque num dia você pode ter tudo, né? Você pode ter esses bens. E no outro dia você pode perder. Também não é os grandes cargos que você ocupa, certo? Não é as suas grandes conquistas. Porque um dia você tá ali, no outro dia você pode não estar, certo? Também não são as suas derrotas, né? Porque um dia você pode, inclusive ontem fiz um post sobre isso, bem-aventurados os que se ferram. Porque um dia você se ferra pra caramba, mas você aprende com isso, se reinventa, se supera e, sabe, se torna uma pessoa melhor. Se você quer uma vida intensa, presta atenção. Se você quer ter uma vida realmente grande, realmente intensa,
realmente bem vivida, né, da qual, presta atenção, isso é importante, porque tem muita gente vivendo naquela filosofia carpe diem, que eu já falei aqui, né? Eu vou aproveitar o momento, que a vida é curta e tarará, não sei o que, vamos curtir, né? Curtir loucamente. Porém, nós precisamos pensar numa coisa que quase não se fala por aí, no nosso leito de morte. Ai, Fabi, que pesado. Querido, se você não faz planos para a vida futura, você já tá morto. Certo? Você já morreu nessa vida aqui. Você tá entendendo? Então, se você quer ter uma vida realmente digna, realmente intensa, da qual no seu leito de morte você não vai se arrepender, você precisa cuidar dos seus pequenos afazeres diários. Você precisa cuidar dos seus pequenos afazeres diários. Porque as grandes somas se dá a partir dos muitos poucos diariamente. Você entende? Tá fazendo sentido para vocês? Preste atenção. Considere você mesmo, você aqui que tá me ouvindo, as hipóteses que eu vou falar para vocês agora aqui. Vamos lá. Responda interiormente qual dessas vidas é mais digna de admiração. Olha esses exemplos aqui. Coloquei alguns exemplos aqui para você analisar junto comigo. A vida de um governante tirano para a qual o povo deve lhe servir, né? Analisa comigo. Ou a vida de um pai de família que se dá por inteiro à sua família, que se doa, sabe? Que é capaz de matar e morrer pela sua família. Comparando essas duas situações, qual dessas duas vidas é uma vida mais digna? Aquele que está ali para ser servido ou aquele que doa a sua vida inteira servindo? Analisa comigo. Outra situação aqui, para você ver como uma vida grande e intensa não tem nada a ver com bens materiais, cargos, formações e nada disso. Olha esse outro exemplo. A vida de um cantor que, embora muito famoso, ele vive entre a depressão e o vício. Tá lá, faz o show, multidão, super famoso, todo mundo quer foto, todo mundo quer autógrafo. E quando ele tá sozinho em casa ou no seu apartamento luxuoso, ele se entrega para aquelas... Vocês já viram isso? Acontece muito em filmes, inclusive filmes baseados em fatos reais, né? Quantos famosos aí a gente não conhece, né? Que conquistaram a glória, certo? E que acabaram suas vidas numa overdose, por exemplo, né? Cheirando carreiras e carreiras de cocaína, e álcool, e festas, e prostituição, sexo, droga, sabe essa vida? Analise essa vida desta pessoa famosa, certo? E aí temos também um outro exemplo, a faxineira. Uma faxineira, uma mulher simples, porém ela se alegra por mais um dia de trabalho bem feito. É aquela mulher que ela chega na sua casa simplesinha, depois de um dia de faxinas, na sua casa humilde, talvez preparar ali uma comidinha para ela com os filhos, e vai se deitar com a cabeça no travesseiro, cansada, mas com a consciência limpa e tranquila de que ela cumpriu o seu dever naquele dia. Qual dessas duas pessoas tem uma vida realmente grande, realmente intensa, realmente digna? Tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes você que tá aqui me ouvindo pode imaginar o seguinte: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não faço a diferença em lugar nenhum, né? Eu sou, sei lá, não tenho nem ensino médio. Tem muita gente que se mede pelo seu currículo, que se mede pela sua graduação, que se mede pela sua profissão. E eu quero desconstruir isso junto com vocês. Não é isso que vai tornar você uma pessoa realmente grande. Não é. Às vezes na sua rua tem uma pessoinha ali que ela faz a diferença na vida de alguém, mesmo que quase ninguém note a presença dela ali, sabe? Mas é uma pessoa querida, é uma pessoa que se alguém for conversar com ela, talvez ela saiba dar um bom conselho. Ela tá fazendo a diferença, mais do que aquele empresário que tá ali na esquina e que às vezes nem cumprimenta o porteiro. Você tá entendendo? De novo, gente, eu não estou aqui para romantizar a pobreza ou para fazer comparações. É possível que este
presidente que eu citei aqui, é possível que esse governante que eu citei aqui seja uma pessoa muito nobre, cumpra o seu dever diário também. É possível que ele deite a sua cabeça num travesseiro e durma com consciência tranquila. É possível isso acontecer. Assim como é possível a faxineira ser uma pessoa extremamente arrogante, né, que faz as coisas de mau jeito, mal feitas, reclamando o tempo todo. Pode ser. O que eu estou tentando dizer aqui é que não é a vida exterior dessa pessoa que torna ela grande. É a vida interior. É a forma como ela entrega o seu servir no decorrer do dia e como que ela finaliza o seu dia. Como é que está a cabeça dela, né? A consciência dela no final desse dia, tá? Então, veja bem. Mas trazendo para esses exemplos que a gente está falando aqui, né? Se a gente for fazer a comparação, em se tratando de vida interior, é óbvio que independente da classe social, financeira, profissional e etc e tal, a pessoa que tem uma vida realmente grande, intensa e digna é aquela que tem as suas pequenas alegrias diárias no cumprimento do seu dever. Certo? Não importa se você é um pedreiro, tá? Ou se você é presidente, não importa. É escolha sua, porém, se o seu trabalho será feito com dignidade. Olha só como vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Não importa se você é cabeleireira, não importa se você é professora, não importa se você é faxineira, não importa se você é cozinheira, não importa se você é o CEO de uma grande empresa, não importa. É escolha sua a forma como você vai entregar o seu trabalho. Se o seu trabalho será feito com dignidade, se você realmente vai estar ali para cumprir o seu dever. Queria anotar essas frases todas. Depois assiste de novo se eu conseguir deixar salvo e daí você vai anotando. Tem um caderno de vocês em mãos, tá bem? Se você acordará todas as manhãs, independente de você ser pedreiro ou presidente, é escolha sua se você vai acordar todas as manhãs pensando em cumprir o seu dever. É responsabilidade sua servir os demais, aliviar a dor dos seus irmãos e ser menos egoístas. Ai, gente, como que isso bate lá dentro, sabe? De uma forma, pelo menos pra mim, Fabiana, né? Bate muito forte isso dentro de mim. É meu dever diário, é meu dever servir. Parem com esse negócio de se achar a última Coca-Cola do deserto e querer ser servido o tempo inteiro, querer ser amado o tempo inteiro, querer ser paparicado o tempo inteiro, ou querer ser alguém melhor só quando a sua vida for grandiosa. Ela nunca vai ser grande se você não atentar para estes pequenos detalhes. Os bens que você adquire com o cumprimento do dever são interiores. Você pode até ganhar muita coisa e isso é maravilhoso, né? Existem leis aí que explicam isso. Quanto mais você dá, mais você recebe. É melhor dar do que receber, inclusive, mas você recebe também. No entanto, quando você atenta para estes detalhes, os bens que você adquire com o cumprimento do seu dever são interiores e não exteriores. Os exteriores é bônus. Os bens exteriores são apenas, sabe, uma consequência, vamos dizer assim. Eles é que determinam se você é generoso ou mesquinho, necessário ou inútil, autor do próprio destino ou vítima dele. Esses bens interiores que você vai adquirindo com o seu servir diário é o que determina se você é uma pessoa generosa ou se você é uma pessoa mesquinha. Certo? Se você é uma pessoa necessária nesse mundo, que faz a diferença na vida das pessoas, ou se você é um inútil, só mais um peso. Você entende? Se você é o autor do seu destino, se você está construindo o seu destino, ou se você é uma vítima de tudo que te aconteceu. Ai, porque a infância, ai, porque a adolescência, ai. Não dá mais para ficar culpando o passado. Tudo bem que existem uma série de coisas que acontecem no nosso passado que vão criando um monte de caca na nossa cabeça. Mas enquanto adultos é nosso dever, é nossa responsabilidade trabalhar a nossa mentalidade e construir a nossa vida interior. Tá fazendo sentido para vocês? Seguimos então.
Agora vamos falar de traição. E não é bem essa traição que você está pensando. Você vai entender que muitas vezes você é traidor da sua própria vida. De que maneira? Se você não cumpre, né? Nós estamos falando aqui, para quem chegou depois, esqueça o extraordinário e viva o simples. Para você ter uma vida extraordinária, grande, digna, intensa, né? Um baita de um relacionamento, né? Para você ter tudo isso, antes você precisa aprender a viver o simples. Então vamos entender quando é que nós traímos a nós mesmos, quando é que nós traímos o nosso destino. Se você não cumpre as suas obrigações diárias, por menores que sejam, tá? Com diligência, você já traiu o seu destino. Eu vou repetir porque você precisa entrar na sua cabeça. Quando você não cumpre as suas obrigações diárias, por menores que elas sejam, você já traiu o seu destino. E veja bem, tem muita gente que diz assim, eu não consigo ter constância, eu não consigo, eu procrastino demais, eu não sei o que. Isso significa, porque pra mim, gente, de verdade, isso tudo é desculpa, tá? Isso é desculpa de quem não tem um compromisso com a vida. Se você tem um compromisso com a vida, quer você queira, quer não, quer você esteja interessada, quer não, quer ame o que você faça, quer não, você vai dar conta de cumprir o seu dever. Porque você tem um compromisso com a sua vida interior, sabe? Eu preciso trazer para vocês aqui um exercício muito poderoso. Na verdade, eu tô pensando em levar isso lá na comunidade, mas talvez, se eu receber um sinal, eu traga para vocês aqui no meu perfil aberto. É um exercício chamado necrológico. Quando você faz esse exercício, a tua vida inteira passa como um filme na tua cabeça e você começa então a escolher os caminhos que você quer seguir. Mas veja bem, quando você não cumpre os seus deveres, os seus pequenos deveres diários, você já traiu o seu destino. Por isso que é importante desenvolver a virtude da diligência, tá? Não pense que as grandes traições surgem como um raio no céu sem nuvens. Veja bem, hoje o dia tá bem ensolarado aqui, apesar de ter acordado com 8 graus, né? Eu tô sem entender um pouco esse clima. Já era pra estar calor, mas enfim. Abrindo um parêntese aqui. Imagina que hoje o dia tá super ensolarado e do nada vai aparecer um raio no céu. Isso não acontece. Sabe por quê? Para aparecer um raio no céu, primeiro começa a se formar algumas pequenas nuvens. E essas nuvens, elas vão tomando uma cor e uma forma diferente. E depois começa então uma ventania, depois vem uma chuva, aí começam os trovões para depois acontecerem os raios. O que isso quer dizer? Veja bem, antes daquele dinheiro desviado, né? Antes da família abalada pelo divórcio, certo? Estão as pequenas infidelidades do dia a dia. Aquele trabalho mal feito, aqueles atrasos recorrentes, aqueles desrespeitos, aquelas bobaginhas que vão sendo, jogadas para debaixo do tapete no médio e longo prazo. Não existe esse negócio de do nada ele mudou comigo, do nada meu casamento acabou. Não existe isso. Queridos, não existe isso. Não existe. Se você cumpre o seu dever diariamente, é óbvio que você estará atenta quando as pequenas situações estranhas começarem a acontecer e você vai estar pronta para resolver. Se você acordou um belo dia e percebeu que a tua família tá o caos, que o teu casamento tá uma merda, entendeu? Provavelmente você estava dormindo. Para você se dar conta só agora que as coisas começaram a ruir. Mas já faz tempo que isso vem acontecendo. Já faz muito tempo. Entende? Como que é importante a gente se dar conta do compromisso, do cumprimento do dever diário? Entendeu? Então, essas coisas que eu citei aqui, elas se dão a partir de pequenas traições. Aquela cara amarrada o tempo todo. Isso é uma traição. Porque você está traindo o seu destino. Uma hora a conta vai chegar. Aquele mau humor o tempo todo dentro de casa. Sabe? Aquelas cobranças excessivas dentro de casa. Uma hora a conta chega. Entende?
Alegre-se, portanto, se você quer viver uma vida com dignidade. Ela está ao alcance de suas mãos, só que precisa começar agora. Ah, Fabi, eu vou começar em 2022, porque esse ano já acabou, queridos, o ano já começou. Quem tá acordado, o ano de 2022 já começou. Comece hoje a restaurar o seu casamento. Comece hoje a admitir as suas falhas e trabalhar em cima delas. Comece hoje a servir de uma forma melhor. Comece hoje a fazer-se necessário e não inútil na vida das pessoas que te cercam. Entenderam? É hora de ser fiel às pequenas coisas que lhe foram confiadas. Este trabalho que você tem foi confiado a você. Esses filhos que você tem foi confiado a você. Sabe? Esse casamento que você tem foi confiado a você. A casa que você tem, tudo que você tem, tudo que está na sua vida foi confiado a você. É responsabilidade sua. Você está entendendo? Então, para a gente concluir aqui, né? Já estamos quase aqui caminhando para o final. Não adianta você querer focar no extraordinário se você não der conta das pequenas coisas, dos pequenos deveres, do simples. Muita gente, às vezes, quando chega assim para pedir um conselho, ou às vezes na consulta, ou às vezes na consultoria, né? Na caixinha ali... E a gente diz assim, faz isso, faz aquilo. Por exemplo, assim, uma mulher, né? Uma mulher, eu falando de mulher pra mulher agora. A mulher que chega pra mim e diz, Fabi, meu marido, né, não me olha mais, não sei o quê, não me procura, aquela coisa toda, né? Aí, antes, ela pode pensar que eu vou dizer assim, ela vai dizer que eu tenho um grande bloqueio emocional, que não sei o quê, que eu tenho que fazer um mantra, que eu tenho que fazer... Não é nada disso. Às vezes eu pergunto assim, você tá se arrumando? Você tá cuidando de você? Você tá cheirosa? Né? Você tem se arrumado para servir em casa, porque a beleza é um ato de serviço? Não é possível que, né, seja isso, né? Porque, enfim, ele tem que me amar como eu sou, blá, 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 blá. Basta, às vezes, a pessoa fazer isso. Basta ela trocar a indumentária, o figurino dentro de casa, para já as coisas começarem a melhorar, né? Eu explico isso, os homens, eles são muito visuais. Né, eles gostam de ver uma mulher bonita. Afinal de contas, quando ele se apaixonou por você, você não tava só o trambolho ali, né? Você tava bonita, você tava arrumada, você tava bem cheirosa, você era bem educada, você era sorridente. Agora é mau humor, agora é o CC, agora é o cheiro de alho. Que Deus me livre. Aqui não tem gente assim, não. É lá no outro perfil que tem. Aqui não tem, não, gente assim. Mas só pra vocês entenderem, gente, que as coisas, elas não acontecem do nada, tá? A gente tem a mania de ignorar as coisas óbvias, as coisas clichês, sabe? E achar que as respostas estão em grandes coisas. Não tá. Tá no nosso, tá nas pequenas coisas, né? No cumprimento do dever diário. Preste atenção agora nessa comparação que eu vou fazer aqui. Para demolir uma casa, sabe aquelas casas que vão vir abaixo, vamos dizer assim. Só se demole com dinamite quando é uma grande construção, um grande prédio e uma grande catedral. Mas nós somos casinha, tá? Vamos descer a soberba aí, vamos tirar isso daí, nós somos casinha. Certo? Ninguém detona uma casinha com dinamite. Ninguém detona uma casinha com dinamite. As pessoas começam, né? A pessoa que vai derrubar lá, ela começa a derrubar a pequenas marretadas. O que isso quer dizer? Para demolir uma casa, bate-se primeiro naquilo que é menos importante. Ou seja, aquilo que você nem liga muito. Aquilo que você não tá prestando atenção, né? Começa a bater ali. Não se derruba um pilar lá embaixo, a casa vem toda abaixo. Não é assim. Uma casa, para ela vir abaixo, começa a se derrubar pelas pequenas coisas. Pelas coisas mais imperceptíveis. Que nem eu falei agora há pouco. Um atraso recorrente, né? A falta de respeito, a cara amarrada. E começa a marretada ali, ó. Começa a imaginar isso, tá? A marretada ali. Do mesmo modo, a história da nossa queda, das nossas quedas, é sempre contada na base das pequenas coisas. A sua vida profissional, ela não vai ruir da noite pro dia, porque simplesmente teu chefe não foi com a tua cara. Porque simplesmente os teus clientes enjoaram de você. Começa com uma preguicinha, com um maltrato aqui, né? Com um encerramento ali de mau jeito,
né? Com um trabalho mal feito, começa assim, são as pequenas marretadas, os atrasos e assim vai, certo? Não se derruba um pilar central de uma vez, assim como ninguém deixa de ser honrado, fiel, pontual, benevolente da noite para o dia. Aos poucos você vai abrindo mão porque já tá confortável demais. Ah, já conquistei. Ah, já tenho medo. Não, eu vou relaxar, né? E vai abrindo mão daquilo que muitas vezes você teve um custo para conquistar, certo? E aí você vai se acomodando e vai abrindo mão. E vai largando. Vai ignorando. Tá caindo a ficha para vocês, gente? Vamos lá. A vida intensa, honrada e digna está no cumprimento diário das obrigações. E isso nada tem a ver com ser pobre e coitadinho ou ser rico e bem-sucedido. Porque não se trata dos seus bens exteriores, se trata de uma vida interior. Entendeu? A vida intensa, a vida honrada, certo? A vida realmente digna. Ela está no cumprimento das obrigações, né? Dos nossos pequenos deveres diários. Cumpra os pequenos deveres para ter uma grande vida. As pequenas fidelidades são a fundação da sua vida. Talvez hoje você tenha pensado assim, caramba, eu já traí pra caramba o meu destino. Eu já traí muito. Quem quiser se acusar, fica à vontade, tá? Nós estamos entre amigos aqui. Talvez essa ficha tenha caído pra você, mas eu quero que você saia dessa live hoje com um compromisso de ser fiel às suas pequenas coisas, sabe? As suas pequenas fidelidades. Elas são a fundação da sua vida. E essa casa não vai ruir. Eu espero que eu tenha sido clara com vocês, né? Quero agradecer desde já a presença de todos. Quarta-feira vai ser uma live especial. Já estão convidados aqui. Vou compartilhar uma bênção com vocês. Tá bom, queridos? Então, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Pensem sobre isso, pensem na grandeza, na intensidade e na dignidade da vida de vocês, tá bem? Que Deus abençoe, ilumine, que o Espírito Santo ilumine a razão de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho.